Olá, seja bem-vindo ao Alerj Entrevista. No programa desta semana, vamos receber o deputado Luiz Paulo para falar sobre os diversos aspectos que cercam a Copa do Mundo do Brasil e principalmente aqui no estado do Rio, né, deputado? A gente está a menos de 30 dias da Copa do Mundo. Como é que o senhor prevê que seja essa realização da Copa do Mundo, aqui especialmente no estado do Rio? Olha, essa é talvez a Copa do Mundo que esteja gerando mais protestos sociais. Eu não tenho memória, desde que eu vejo ou ouço Copa do Mundo, isto é, desde 1950, de nenhuma outra Copa ter sido alvo de tantos protestos injustos. Porque a FIFA, ao longo dos anos, se transformou numa famigerada entidade que só se preocupa com o lucro, que não tem nenhuma preocupação social, que não tem nenhuma preocupação com o país de origem que patrocina a Copa. Eu costumo dizer que a FIFA está aqui chupando o nosso sangue e, ao mesmo tempo, cuspindo no nosso rosto, né? E isto por quê? Porque a preocupação são os ganhos, ela entrou em tudo que dá dinheiro, desde a Lei Geral da Copa, que define um raio de 1 quilômetro em torno do estádio, para que ninguém possa vender nada, absolutamente nada, que não seja dos patrocinadores da Copa, né, espoliando os comerciantes local e ferindo a soberania nacional, né, até mesmo influenciando e definindo quais são os projetos dos estádios, né, com isso elevando os custos das obras, como foi aqui no Maracanã, para 1,3 bilhões de reais, participando em todos os negócios que precedem a Copa do Mundo, né? O evento, por exemplo, da convocação da seleção brasileira, com a mídia do mundo inteiro, com aquele elenco de patrocinadores atrás do Filipão, certamente ali a FIFA ganha dinheiro de todos os lados, né? Então a FIFA simboliza, né, esse descontentamento. Enquanto o povo tem uma política de saúde pública de péssima qualidade, enquanto nós tivemos aqui a região serrana destruída, né, o povo não vê para essas regiões ou para essas políticas públicas nada padrão FIFA. Agora mesmo, Teresópolis é onde vai sediar, né, o abrigo da seleção brasileira, com uma hospedagem e uma concentração de altíssimo nível. E até hoje, nenhuma habitação daquela destruição que houve em janeiro de 2011 foi construída. Isto é um contraditório imenso. Então esse é o clima de realização da Copa, que até a chegada da mesma, fruto aí de todos os holofotes que estão sobre o Brasil e sobre o Rio de Janeiro, vão acontecer os protestos, vão continuar a acontecer as reivindicações salariais. Eu espero que isso sirva de lição para uma próxima Copa do Mundo, a de 2020, que os governantes brasileiros imaginavam que essa Copa ia ser um momento de glória para eles, e na incompetência dos mesmos, em todos os níveis, né, está gerando esse mar de decepções. Só corrigindo, Copa de 2018, né? 2020 serão as Olimpíadas. 2018, perfeitamente. Mas a gente tem um gargalo aqui no estado do Rio, que é transportes. É problemático esse setor de transportes aqui no estado do Rio. Como é que esse setor de transportes vai poder receber esses turistas que estão vindo aqui na cidade do Rio, metrô, trem, ônibus? Como é que o senhor prevê que isso seja realizado? Pode haver problema nesse setor de transportes, que é fundamental? Eu temo nos aeroportos, né? Porque a recuperação dos aeroportos não aconteceram. Os aeroportos ainda continuam numa grande precariedade. Porque para os jogos mesmo não são grandes deslocamentos. O próprio Maracanã, que já abrigou 178 mil pessoas,
hoje está preparado para receber 70 mil. E nos dias de jogos, ou vão ser sábado e domingo, que a cidade está sem funcionar na sua totalidade, ou o próprio prefeito da capital, o Eduardo Paes, está decretando ponto facultativo no período da tarde, que é o período do futebol. Então, a mobilidade, por causa do jogo da Copa, ela não terá graves prejuízos. O que dá graves prejuízos na Copa é o volume de dinheiro que se investiu sem que haja nenhum legado na área de mobilidade para as cidades. E nem nenhuma outra área, só prejuízos. Será que a gente consegue deixar isso pronto para as Olimpíadas? Que aqui na cidade do Rio a gente ainda tem, daqui a 2 anos, Olimpíadas para ver, né? Vai acontecer com as Olimpíadas, em 2016, exatamente o que aconteceu com a Copa. Até os 45 minutos do segundo tempo, as obras estarão sendo concluídas. Você veja aqui na Copa que a Arena Corinthians, que o paulista chama de Itaquerão, né, vai ser realizado o jogo de abertura da Copa com a obra inconclusa, né? Então isso é um pouco o retrato da imprevidência, da organização da população brasileira. Eu me lembro, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, afirmou que a construção dos estádios no Brasil não teria nenhum custo para os cofres públicos. E hoje ninguém sabe esse montante que já se gastou, mas seguramente está na casa que sai de uns 16 bilhões de reais, né? E até hoje tem obra em andamento, como tem aqui também no entorno do Maracanã, né? Então, veja, no fundo, quem acabou tendo que financiar todos esses estádios foi o povo brasileiro, através dos seus impostos. A gente não teve problema de atraso aqui no Maracanã para a Copa do Mundo, né? As obras, apesar de terem sido atrasadas, mas não comprometeram nem a Copa das Confederações. Mas como é que o senhor enxerga esse espaço de 7 anos que o Brasil teve para construir estádio e está entregando estádio inacabado para a Copa do Mundo? Bom, aqui em relação ao Maracanã, a nossa data marco era um ano antes da Copa, né, para sediar a Copa das Confederações. Então, não havia como o estádio não ser entregue para a Copa do Mundo, porque você tinha entregue para a Copa das Confederações. O que houve é que foi licitada uma obra com um determinado projeto, no valor aproximado de 760 milhões de reais, e depois de licitada, a FIFA decidiu que ia ser um outro tipo de estádio de futebol. E com essa mudança total do projeto, se partiu da estaca zero, com a obra já licitada. Tudo que empreiteiro quer é não ter projeto pronto. E a obra foi para aproximadamente 1,3 bilhão de reais, sem estarmos considerando os incentivos fiscais, né? Porque nos equipamentos teve incentivo fiscal de ter zerado-se o IPI, né, que é o Imposto sobre a Produção Industrial, e na compra dos materiais teve incentivo de você não ter que pagar ICMS, né? Então você veja, foi um altíssimo custo. Nos outros estádios, né, o que em alguns aconteceram é a imprevidência dos governos, né? Porque ficam empurrando os problemas com a barriga, não resolvem, e aí vai tudo acontecendo a supapo, que é o caso específico lá do Itaquerão. No caso desses estádios que estão inacabados, que o projeto teve que ser alterado, muito se joga conta também no gestor brasileiro que está tocando a obra aqui. Mas a FIFA tem sua parcela de responsabilidade por alterar o projeto também depois de ter sido licitado, não? Sem dúvida nenhuma, porque só nos cobram prazos. Ora, na hora que decidiu que a Copa ia ser no Brasil, a FIFA devia também apresentar um caderno de encargos, dizendo os estádios padrão FIFA são esses, mas não o fizeram, né? Talvez até atendendo os seus interesses inconfessáveis, né? Por isso que eu digo que a FIFA
chupa o nosso sangue e cospe no nosso rosto, sem querer ser Augusto dos Anjos, né, que diz que a mão que te afaga é a mão que te apedreja, que também vale para a FIFA. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o Alerj Entrevista volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.